Os 5 comportamentos que me fizeram afundar nas dívidas. Eu realmente me endividei por conta dos meus comportamentos. Eu estou te trazendo esses 5 comportamentos para você avaliar se eles também não fazem parte aí da sua rotina, do seu dia a dia, se de repente você tem um desses comportamentos, mas ainda não parou para admitir, para observar de perto. E eu espero que você não chegue no nível de endividamento que eu cheguei, assim também como eu espero que você receba essa mensagem como uma conscientização dos teus comportamentos em relação às despesas. Nós gastamos desnecessariamente em muitos momentos e dizer não é essencial. Eu não dizia não, mas esse não era só um dos meus comportamentos ruins. O primeiro comportamento negativo que eu tive foi o de gastar devido às minhas emoções. Em muitos momentos eu gastei para me sentir aliviada, para me sentir feliz naquele momento por adquirir algo. Às vezes eu nem precisava daquilo, mas eu ia lá e eu comprava e eu me sentia feliz e depois aquilo ia para escanteio dentro de casa. Muitas vezes de chegar em um lugar, ver ali as prateleiras, as vitrines do shopping e desejar determinada coisa, mas eu não tinha consciência que eu estava gastando para repor algo que estava faltando em mim naquele momento. Eu estava passando por um momento em que eu queria engravidar. Então foram 5 anos tentando engravidar e esse sentimento da falta, de não acontecer, eu sempre fui muito ansiosa pelas coisas e aquilo não acontecia. E aí eu entrei no endividamento no sentido de usar realmente os recursos que me vinham às mãos de forma desregrada, sem responsabilidade, e eu ia gastando. Eu gastava, eu viajava, eu passeava, então eu não tive atenção aos meus gastos, e esse foi o primeiro dos meus comportamentos dos quais eu me arrependo e que eu tive naquele momento. Eu não ouvi de ninguém que eu deveria pausar ou ter ali um controle ou de repente fazer uma terapia para tratar aquele outro problema, aquela outra ansiedade que eu estava. Então eu descontei nos gastos e comecei a gastar de forma desregrada, comprometendo meu orçamento familiar. Foi o primeiro dos gastos e dos comportamentos que eu tive quando eu entrei quando comecei a entrar no nível de endividamento. O segundo erro que eu cometi foi não observar os meus rendimentos caindo. A grande verdade é que eu aportava um dinheiro, eu tinha essa consciência assim de que eu tinha que guardar algo, mas como eu disse, eu passei por esse processo de muita ansiedade e eu comecei a gastar de forma desregrada e depois eu passei por uma outra etapa que foi a de não olhar mais. Eu não cuidava mais do meu dinheiro, dos meus números. Eu sabia que eu ia receber e que aquele valor eu ia conseguir quitar a fatura do cartão de crédito, ou que eu ia conseguir pagar um passeio, ou que eu ia conseguir fazer uma viagem, e não me faltaria, não ficaria desesperada por fazer aquilo, mas eu parei de ter cuidado, ter atenção com o meu dinheiro. E ter atenção com o dinheiro é essencial. O dinheiro, ele não aceita brincadeiras. Ele realmente acaba se você não cuidar, se você não administrar devidamente. E eu aprendi com o custo do endividamento, com as dificuldades que eu passei depois de me tornar uma pessoa endividada, que eu precisava ter responsabilidade com os gastos, com os números, acompanhar, abrir o meu aplicativo, olhar se aquilo estava sendo condizente com os meus gastos, fechar o mês, olhar ali o que eu tinha gastado no mês. Eu não fazia isso. Eu sabia que eu tinha tais dívidas para pagar e eu tinha tanto para receber. Esse era o meu controle mensal. Mas eu não tinha um acompanhamento semanal, uma rotina de saber para onde direcionar o meu recurso, os meus rendimentos. Então, esse foi o segundo erro que eu cometi, foi não ter atenção aos meus números, às minhas entradas e às minhas saídas. Meu terceiro comportamento negativo foi utilizar o cartão de crédito como um complemento da minha renda. Quando as coisas já começaram ali, a renda mensal não suprir, o cartão de crédito ele entrou como um adicional da minha renda. Então eu comecei a usar o cartão de crédito, no outro mês eu ia repondo aquilo, e no outro mês aquela fatura ficava ainda maior, ainda conseguia repor, e depois aquela fatura se tornava ainda maior. Então, o meu terceiro erro foi realmente usar o cartão como se fosse parte da minha renda e gastá-lo de forma desregrada, adquirir coisas sem pensar que aquilo estava consumindo um pedaço muito importante da minha renda. O quarto erro, que hoje eu já não cometo, foi a falta do planejamento. Não houve planejamento nas minhas compras, não houve planejamento nos meus gastos, não houve uma dosagem, um planejamento no sentido de saber o que, quando e o porquê eu precisava de determinada compra. Não houve planejamento quando eu quis subir o nível. Então, em um dado momento, eu quis um carro melhor, eu quis uma casa melhor. E não tá errado você querer algo melhor, querer uma casa melhor, querer um carro melhor. Mas você não avaliar se aquilo vai comportar dentro do seu orçamento, isso é ruim.
Então, além de faturas altas, e aí já não era mais um cartão, passei a um segundo cartão, depois a um terceiro cartão. Então, tudo aquilo junto, parcelas altas, juros altos, má avaliação antes de comprar um bem, não ler devidamente os contratos, não calcular os juros. Então tudo isso entrou na falta de planejamento. E a falta de planejamento levou muito do meu orçamento, muitos juros. Isso foi bastante negativo e comprometedor. Eu paguei um preço alto ao final de tudo isso. E eu vou te contar também nos próximos vídeos. Meu quinto erro foi não pedir ajuda no momento certo. Eu, além de consumir de forma desregrada, eu emprestei dinheiro para outras pessoas. Eu emprestei dinheiro para familiares, eu fiz empréstimo para familiares, eu cedi cartão de crédito para familiares. E isso também comprometeu muito da minha renda. E quando eu cheguei em um momento em que eu precisava daquele apoio, eu precisava daquele recurso, eu não tive a quem recorrer. Então, esse foi um quinto erro. Eu não deveria ter emprestado dinheiro, de modo que viesse a comprometer ali no futuro. Eu tinha que ter me resguardado, me protegido. Então, eu não me protegi devido ao mau planejamento das minhas entradas e das minhas saídas. Se um desses erros também é o seu, não se culpe. Reconhecer é o primeiro passo. Observe os teus comportamentos com relação aos gastos. E aí você vai começar a organizar tudo isso. Hoje, escolha um para você melhorar. Empréstimo, tem um empréstimo, quero quitar. Comece a trabalhar, dê foco e energia para quitar aquele valor. Então, isso também poderá te ajudar. Eu espero que você, assim como eu, reconheça onde é que está o furo aí dos teus gastos, do teu orçamento, por onde que o dinheiro está saindo, sem que você perceba. Comenta aqui qual desses comportamentos você tem, qual desses comportamentos você tem o desejo de mudar. E se inscreve, me acompanha, porque no próximo vídeo eu vou te falar o que aconteceu quando eu cheguei no fundo do poço.